cidades renovadas. Eu sou professor universitário e também estou com essa missão de coordenar a renovação do Brasil. E eu vou dar um testemunho, porque como quem coordenava o evento era o Nazir e quem estava ajudando a fazer a programação era eu, quando colocaram lá a minha fala, deixaram em aberto, colocaram Marcos Volcan, presidente do Conselho Nacional. Eu coloquei Marcos Volcan, um testemunho. Então vou me dar o direito de poder falar para vocês e dar um testemunho. Eu gostei do sotaque da Dai. Ela não perdeu em nada o sotaque. Cadê a Dai? Mas, né, Dai? Cadê a Dai? Faz tempo que eu não escuto um sotaque gaúcho no microfone. Eu perdi o meu sotaque. Cadê a gauchada? Eu estava acompanhando as inscrições do início ao fim do congresso, porque vocês observaram, né? As inscrições tudo online. Eu sabia até a idade de vocês, quem estava, de onde vinha, endereço, e-mail e quantos gaúchos. E eu achei muito pouco o número de gaúchos aqui, né? Cadê o número de gaúchos? Deixa eu ver. Tá pouco, né? Então pronto. Mas quem está não tem que levar nenhuma xingada, como nós dizemos lá no Sul. Quem está não tem culpa, e quem não veio que tem culpa, né? Bom, mas vou voltar a falar normalmente. Gente, não dá, né? Gente, eu coloquei assim um testemunho, porque eu vivo numa universidade, eu trabalho numa universidade, 40 horas por semana numa universidade. Mas como lá faz 6 meses que eu sou o diretor do instituto, graças a Deus quem faz os meus horários sou eu que faço a grade lá. Então eu coloco 40 horas de trabalho de segunda a quinta de manhã. Então vocês imaginam como é que é a minha vida de segunda a quinta de manhã, 40 horas na universidade. E boa parte dessas horas são em sala de aula, onde eu tenho a chance de, pela graça de Deus, trabalhar disciplinas que são disciplinas que todos os alunos da universidade têm que cursar, que são disciplinas na área da cultura religiosa, e também tem algumas disciplinas na área de ética, mas especificamente eu trabalho nessas primeiras. E eu tenho uma grande dificuldade de falar de Deus nas minhas disciplinas, porque os meus alunos, no início, têm grande dificuldade em entender por que eles têm que fazer uma disciplina de cultura religiosa. Aí eu digo que simplesmente porque eles estão numa universidade católica, e essa universidade é confessional, eles têm que fazer, e se eles não fizerem, eles não conseguirão o diploma deles. São 6 créditos. E se eles não estudarem, eles reprovarão. E se reprovarem, podem depois até jubilar. Então, eles estudam bastante, e têm que estudar um pouco de teologia e Deus. Mas eu tenho feito essa experiência há 12 anos. Eu sou agrônomo, e como agrônomo, eu nunca imaginei que ia entrar numa área como essa. Mas nossos caminhos vão se moldando por Deus, vão sendo moldados à medida que você vai entregando sua vida a Deus. E foi assim que aconteceu comigo. Logo depois que eu terminei a agronomia, eu fui fazer um mestrado e fiz em produção vegetal, em estufa plástica. E a única coisa que eu fiz depois do mestrado foi entregar a minha dissertação lá na faculdade, 5 cópias, não publiquei em livro nem nada, e eu nem sei o que eles fizeram com ela, porque logo em seguida eu comecei a fazer teologia e fui convidado para dar aula no curso de cultura religiosa e também teologia. E essa vida acadêmica tem sido para mim uma vida fascinante, e eu tenho procurado falar de Deus nesse meu ambiente, porque eu tenho que falar de Deus nas minhas disciplinas, mas a maioria das vezes que eu falo de Deus mesmo, que eu consigo verdadeiramente falar ao coração de alguém, são nos intervalos, lá das minhas aulas, quando depois da aula o meu aluno, a minha aluna, ele tem coragem de abrir a boca e me procurar e conversar sobre alguma coisa que mexeu com ele durante a aula. Eu, quando fiz faculdade, eu tinha um sonho muito forte no meu coração. E eu tinha o seguinte sonho: eu vou fazer faculdade não para ser um profissional em primeiro lugar, mas porque aquele ambiente
é um meio, é a realidade onde eu devo estar para evangelizar. Eu tinha essa convicção forte no meu coração. Nessa época nem existia ainda os gols, né? Começavam a existir, já que se começava a pensar nisso. E eu tinha um grupo de oração muito antes de saber que existia o projeto na minha universidade. Lá na agronomia nós tínhamos um grupo de oração às quartas-feiras, a 1h, e ia até 1h45, mais ou menos, antes do início das aulas da tarde. Durante um ano e meio, praticamente, ele funcionou muito bem. E eu vivi essa experiência de evangelizar dentro de uma universidade, sem ter medo, e foi para mim extremamente frustrante, por um aspecto. Porque eu fui para a universidade esperando que aquele ambiente acadêmico pudesse proporcionar um debate sobre atuais, sobre a ciência e a fé, por exemplo. E eu me frustrei porque a maioria dos meus professores, eles eram extremamente limitados, conheciam muito bem o que faziam, mas eram incapazes de dialogar com qualquer outra área diferente da do seu conhecimento. Eu me lembro na aula de morfologia animal, vegetal, fisiologia, quando eles tocavam em temas que poderiam envolver fé, evolucionismo, coisa parecida, nunca conseguiam dar um passo como esse, então eu me calava, ou quando eu tentava interagir, nunca conseguia uma resposta. E eu disse para mim mesmo que nesse ambiente eu procuraria ser diferente. E tive a graça de entrar, então, numa universidade católica e ali poder trabalhar diretamente, nunca pensei nisso, diretamente com disciplina, onde os meus alunos me questionam muito sobre isso, né? E eu chego a uma conclusão hoje. Eu vou falar só mais 5 minutos. Eu chego a uma conclusão hoje. E eu comecei a fazer essa síntese depois da escolha do nosso Papa. Com a morte de João Paulo II, né? Um Papa tão amado por nós, e com a chegada de Bento XVI, que para nós assim era muito conhecido por ser um grande teólogo, um homem capaz hoje, se você colocar ao lado dele o maior filósofo de todos os tempos, ele vai debater de igual para igual. É um homem muito capaz, um grande teólogo. Eu fiquei perguntando para mim mesmo nos primeiros dias, por que será que a igreja o escolheu, né? O Espírito Santo o escolheu. E ele foi escolhido, no meu entender, porque é um homem que veio para dizer, de uma forma muito clara, diante dos novos desafios que a igreja está enfrentando, o que somos e por que estamos aqui. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa identidade? Este homem, ele deve ser muito apreciado por nós agora. Nós amávamos muito João Paulo II, é muito difícil alguém substituir isso. Mas está na hora de nós olharmos com mais calma e ler mais o que o nosso Papa Bento XVI está dizendo, porque o mundo que temos pela frente é um mundo difícil, de um relativismo, onde os valores estão realmente assim, extremamente relativizados, e as pessoas não sabem mais para onde ir, nem mesmo no ambiente acadêmico. O fundamento último da verdade, que sempre esteve presente na vida cristã, e que é Deus, também para a maioria dos cristãos, eles desapareceram. E esse ambiente acadêmico, ele nos torna extremamente vulneráveis. Penso que Bento XVI, ele deve ser uma grande referência para nós, hoje, que estamos na universidade. Como alguém que pensa muito, que tem clareza de pensamento e que nos dá um norte. João Paulo II, eu comentava hoje de manhã para quem acompanhou lá, ele dizia assim, aqui no Ministério Universidades Renovadas, nós cantamos e dizemos muito assim, que queremos construir a civilização do amor. Mas a gente conhece pouco de uma outra expressão que João Paulo II vai antecipar a isso e vai dar a nós. E eu comentava isso lá hoje de manhã. Que a única cultura capaz de fecundar a civilização do amor é a cultura de Pentecostes. Isso aí é riquíssimo para nós. Nós temos que explorar mais isso com o nosso conhecimento. E até com método. Porque o que é cultura? O que foi Pentecostes? Qual o caminho, qual o método que nós temos para implantar então essa cultura nesse continente latino-americano, no lugar onde nós estamos vivendo? Porque a cultura que está aí, hoje, é a cultura
de morte. Graças a Deus nós estamos levantando nossas vozes. Eu nunca tinha, é testemunho, então eu posso falar, né? Eu nunca tinha participado de uma passeata, nem nos meus tempos de universidade. Eu até participava de assembleias e tudo mais, mas passeata não. Eu não me sentia bem. Eu estive algum tempo na vida militar, eu não gostava das formaturas e daquilo, acho que foi por isso que eu saí da vida militar. Eu disse, não, é agora que eu vou estar fazendo passeata. Não me sentia bem. Mas não sou contrário às passeatas. Pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma passeata. Foi em Santa Catarina, eu participei dela. E foi uma passeata que a Renovação Carismática organizou lá em Joinville. No Grito pela Vida. No Grito pela Vida. Está na hora de nós, como juventude, eu não tenho... Por isso que eu já confessei para vocês que eu nunca tinha participado de passeata do tempo universitário. Mas a Renovação está começando a fazer passeata. Não é uma passeata como as outras. É uma passeata diferente, é pacífica. Nós estamos proclamando a vida e os valores. Então, eis um tempo oportuno para nós. Vocês que estão vivendo o ambiente universitário, é um momento, sim, de nós dizermos para o que viemos, o que somos. E como juventude carismática, como membros integrantes e ativos de um ministério como esse, que eu sou suspeito para falar, porque eu tenho um carinho muito grande pelo ministério, mas é um ministério que ele tem muito para dar para a igreja, para a renovação, para a igreja e para a construção desse mundo novo que a gente tem pela frente. E me permitam rapidamente concluir dizendo assim, eu fui na Amazônia e digo para vocês que foi uma das experiências mais significativas da minha vida até hoje. Fui com o Leandro está lá, né, Leandro? Tu já partilhou com eles ontem aqui, eu sei, né? Mas agora eu vou partilhar um pouquinho. E a Amazônia, eu fui batizado no Espírito, lá no meio das águas e da selva da Amazônia, aquela mata e aquele verde. Eu nunca tinha feito uma experiência como essa. E eu conheço até relativamente bem, porque fiz teologia, as questões fundamentais que falam do pobre, das necessidades de construirmos a civilização a partir de opções preferenciais, como que é feita pelo pobre, pelas crianças, pelo jovem, pela família. Mas foi lá no meio da selva amazônica, no meio da mata, no meio dos rios, no meio das gentes, daquelas crianças especialmente, que eu experimentei um outro tipo de batismo no Espírito. Meu coração se encheu. E eu tenho até hoje, eu gravei inclusive no meu celular a foto, para nunca mais esquecer, e porque eu vou voltar, se Deus quiser, muitas vezes lá, o rosto de uma menina, que talvez vocês tenham visto aqui, se foi passado, que tinha no colo a sua irmã. Ela devia ter uns 9, 10, 11 anos, não sei a idade, ela era pequena, uma criança ainda. E tinha no colo um irmão, um maninho. E todas as crianças que estavam à nossa volta queriam tirar fotos e ela não tirou. Ela não queria, não deu muita bola para nós lá. Não olhou para nós, como a gente diz lá no sul. E aí, eu tirei uma foto dela, porque eu achei muito expressiva aquela imagem. E eu pedi para ela dar um sorriso. E ela só conseguiu levantar um pouquinho a cabeça. E eu tirei mais uma foto. Eu tenho as duas fotos, antes e depois do sorriso, sem que haja muita diferença. E depois, a irmã religiosa que acompanhava, contou, acho que foi para Ierecê, que aquela menina, era uma menina que tinha abaixo dela mais 4 irmãos. E ela era como a mãe deles, e que então cuidava dos outros, daqueles 4. E que naquele dia ela levou aquele. Levou aquele provavelmente para aquela escola, para poder ele, naquele dia, ganhar merenda. Talvez no outro dia ela levaria um outro, porque provavelmente também aquela era uma das únicas ou a melhor refeição do dia. O nosso coração saiu de lá tocado, com um desejo muito grande de abraçar todas as crianças desse mundo, especialmente aquelas crianças que andam pelas nossas ruas, e que no fundo são também nossos filhos e filhas, ou são os teus irmãos e irmãs menores. Esse é um coração novo que Deus quer nos dar, um coração convertido. É esse tipo de conversão que Deus está fazendo no coração da renovação também. E de forma especial está falando para vocês, para os universitários, para os profissionais que estão saindo da universidade.
Certamente dos 200, 300 que se inscreverem para um projeto como esse, ao final, uma dúzia vai querer levar essa missão adiante, 20, não sei. Nós estamos aprendendo a lidar com esta proposta. Mas eu digo para vocês, mesmo que você não vá para a Amazônia, que você fique ali ao lado da sua casa, na minha cidade, no sul do Brasil, tem tanta pobreza, não tem tanta pobreza quanto, mas também tem aquela pobreza e aquela miséria. As crianças também morrem lá por falta de remédio e de comida. Mas esse é o grito, nós devemos ser a voz daqueles que não têm voz. Nós devemos ser aqueles que vão ao encontro daqueles que já não sabem mais nem para onde ir. É por isso que essa experiência universitária que você está fazendo, esses 4, 5 anos, lá dentro da universidade, viva intensamente, questione, estude, busque, esteja lá para dar o teu testemunho. Um testemunho olho no olho daquele teu amigo e daquela tua amiga que está lá meio perdido, sem saber muito bem. E eu lanço um desafio para vocês, um grande desafio. Vamos multiplicar os gols. Talvez vocês já tenham conversado sobre isso, mas um apelo. Vamos multiplicar os grupos de oração que temos por esse Brasil nas universidades. Sinta-se desafiado a fazer do teu grupo mais um, a convidar tantas pessoas que devem se somar a esta nova fileira, a este novo exército, que é esse exército que está construindo essa civilização tão desejada por nós, que é a civilização do amor. Que a civilização do amor não vire um chavão, uma expressão que a gente bota na boca a qualquer momento, por qualquer razão, mas que vire uma expressão que brota do fundo do nosso coração, porque nós cremos nisso. E não esqueçam de acrescentar a essa expressão que a única cultura capaz de fecundar esta civilização que desejamos, qual é? É a cultura de Pentecostes. Levem muitas pessoas, pelo testemunho de vocês, a serem batizados no Espírito na universidade. Que lá eles possam fazer essa experiência e terem suas vidas transformadas. Eu, graças a Deus, tenho conseguido viver isso. Às vezes volto extremamente frustrado para minha casa, dirigindo o meu carro, porque achei que aquela minha aula não serviu para nada. E daqui a pouco eu recebo um telefonema, uma conversa. O simples fato de procurar testemunhar, viver com retidão ou coisa parecida, eles estão nos observando. Então, faça a diferença onde você está. E, por favor, vamos encher estas universidades brasileiras de grupos de oração, de universidades, de grupos de profissionais, grupos de partilha. Essa é a nossa missão. Saiam com essa missão no coração daqui. Se eu pudesse contribuir com alguma coisa e dar esse recado, eu diria, com o vosso testemunho, com a vossa força, construam, façam. Passe por aquela universidade e diz assim, aqui eu deixei um gol. Eu deixei um gol. Deixei marcado a minha presença aqui com um gol. Naquele horário foi eu que fiz aquele gol. Porque vocês sabem que gol dá para fazer a qualquer horário, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer espaço. Essa é a contribuição que você pode dar de forma assim muito concreta. E não deixe de dar o teu testemunho. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço muitos carismáticos lá na universidade. Conheço porque eu vivo lá na vida da diocese. E digo, tenho escutado pouco o testemunho deles lá dentro da sala de aula. São tímidos em falar, em expressar sua fé. Por isso, penso que Bento XVI, nesse momento, é o modelo para nós. É o modelo de quem deixa muito claro para nós, para o que a igreja está nesse momento, para o que a igreja veio, especialmente nesse momento, a dizer à humanidade. Que Deus os abençoe, que Deus os encha com seu Espírito, porque a única cultura capaz de fecundar a civilização do amor é a cultura de Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Universidades renovadas.